Olá, crianças! Na nossa aula de hoje, nós começamos as aulas fazendo o quê? Pegando os nossos materiais, né? Separando os livros, caderno, estojo, né? Todo o material que eu vou usar, lápis, borracha. E nós começamos sempre fazendo o nosso cabeçalho. O cabeçalho tem que ter o nome da nossa escola, que é MFEI, professora Gertz dos Santos Almeida. Professora, mas eu já tô cansada de fazer isso. Mas é regra, nós fazemos uma atividade de rotina. Rotina é todo dia, tá? Então, todo dia, exceto na sexta-feira, que a gente faz simulado, daí a gente não faz, tá bom? Mas então, a gente vai escrever o nome da nossa escola. Daí a gente vai escrever o dia, que dia do mês e que ano que nós estamos, tá bom? Depois vocês vão escrever o nome de vocês completo. Tem gente que tá colocando um pedacinho só do nome. Depois a gente vai pôr o nome da professora, professora Ana Paula. Depois que a gente colocou o nome da pro, a gente vai fazer o quê? O alfabeto cursivo. Alfabeto cursivo maiúsculo e minúsculo. Os dois. E daí, depois que a gente terminou o alfabeto, a gente pula a linha e a gente vai partir para os numerais. Os números são sempre agora de quantos? Do 0 até o 100. Professor, é bastante? É bastante, mas nós vamos trabalhar com todos esses números esse ano, tá bom? E para a gente trabalhar com esses números, a gente precisa que vocês estejam craques neles. Então, nós vamos todos os dias fazer. Observe que tem dias que a professora pede só para fazer os números, tem dias que a professora pede para circular os pares, tem dia que a professora pede para circular os ímpares e assim por diante. Então, de acordo com a orientação que tiver aí no cronograma de vocês, tá bom? Caprichem na data porque ela faz parte da atividade do dia. Bom dia, crianças! Hoje a nossa atividade é nesse livro verdinho, que é o livro de matemática, tá joia? Nós vamos lá e vamos abrir na página 30. Hoje nós vamos trabalhar a página 30, 31, 32 e 33. Todas essas páginas vão trabalhar com a ideia de adição, tá? Então, é a ideia de juntar. Quando eu tenho um lápis e eu junto com mais um, eu tô somando, né? Tô fazendo uma adição. 1 mais 1 é igual a 2, tá joia? Então, olha só. Usando palitos do mesmo comprimento, Laura montou a seguinte figura. Olha aqui a figura que a Laura montou. Ela usou 3 lápis azuis, né? E 3, que cores? Verde. Então, olha lá. São quantos palitos azuis? Vou colocar aqui o número. Muito fácil, né? Depois, e quantos palitos verdes? Quantos palitos Laura usou para montar a figura? Eu vou colocar o total. Os verdes mais os azuis vão dar quantos? Vou colocar aqui. Olha lá. Quando juntamos duas quantidades, estamos fazendo uma adição. Para representar a situação acima, podemos escrever 3, né? Mais, põe aquele sinalzinho do mais. Como que é o sinalzinho de mais? Olha aqui embaixo, ele tá indicando. Mais 3 é igual, né? A 6. E daí aqui a gente vai entender melhor, ó. Como que faz essa representação? A gente vai fazer, ó, 3, colocou o número 3, mais 3 é igual a quem? Ao número 6. Então, esse sinal a gente chama ele de mais. E esse sinal a gente chama ele de igual, quer dizer, o total, tá? Então, o sinal mais, que é uma cruzinha, indica uma
adição. Sempre que vocês pegarem uma continha que tiver esse sinalzinho aqui, vocês já sabem que é uma continha de juntar, tá bom? Então, olha aqui, ó. Pinte os palitos abaixo com duas cores diferentes e escreva uma adição que pode representar a situação. Vocês vão escolher as duas cores que vocês quiserem, tá? E vão pintar, vamos imaginar que eu vou pintar 2 de uma cor e o restante de outro. Então, eu vou fazer essa continha, 2 mais quanto? É igual a tantos. Eu quero a continha feita desse jeito aqui, tá bom? Então, eu posso colocar 3, né? Mais 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso colocar 4 mais 4. Eu posso fazer a soma que eu quiser, desde que dê a quantidade total, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A soma total, que é o igual, tem que dar quantos? 8. Muito fácil isso, né? Daí, a gente vai lá para a página 31, que é o 3 e o 1. E daí, a gente vai ver lá em cima, olha lá, ideia de acrescentar. Acrescentar é o mesmo que somar, tá bom? O Alberto guarda moedas em seu cofrinho para comprar um álbum de figurinhas. E daí, ele já tá lá imaginando, olha só. Imaginando o álbum de figurinhas. E daí, ele tem lá no cofrinho dele algumas moedas. Nós estamos vendo lá, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 moedas. E daí, ele foi lá no cofrinho, olha lá no desenho. A gente já tinha quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Ele colocou mais quantas? Mais 1, 2, 3. Então, ele colocou mais 3 moedas. Então, tá perguntando. Aqui embaixo, vamos responder. Alberto tinha quantas moedas no cofre? Então, a gente vai colocar a quantidade que ele já tinha lá em cima, ó. Depois, quantas moedas ele colocou a mais no cofre? Conta lá quantas que ele colocou. Quantas moedas ele passou a ter? Então, ele tinha esse, colocou mais esse e ficou quantos? Vou colocar o total, tá bom? Quando acrescentamos uma quantidade a outra, estamos fazendo uma adição. Adição, soma, tudo quer dizer a mesma coisa, tá? Para representar a situação acima, podemos escrever 5 mais, que é aquele sinalzinho, não escreve com mais, né? Mais 3 é igual a 8. Então, olha como fica a representação. 5 mais 3 é igual a 8, tá joia? Na última aula que a gente teve pelo Meet, a professora trabalhou com adições, tanto essas adições simples deitadinhas, quanto as adições armadas com unidade dezena, tá? Por isso que é importante a gente assistir as aulas lá do Meet, porque ela já dá uma base. Daí, na página 32, olha lá, atividades, agora é para vocês fazerem. Veja os blocos com os quais as crianças estão brincando. Então, tem o desenho aqui das crianças com os blocos, tá? Quantos blocos são azuis? Vocês vão contar e colocar aqui. Quantos blocos são vermelhos? Vou colocar aqui. Quantos blocos há no total? Vocês vão colocar, né? A quantidade de azuis mais a quantidade de vermelhos é igual a quantos, né? Então, eu vou lá, vou contar os azuis. 1, 2, 3, 4. 4 mais quantos vermelhos? Vou lá contar. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 é igual, põe o sinal de igual, e quantos deu, tá? Como adição, mostre como você pode obter esse resultado. Então, aqui você coloca quantos deu na linha de cima, e aqui você vai ter que fazer essa continha que a professora explicou para vocês, tá? Representando com um cálculo numérico. Observe a quantidade de alunos do segundo ano que usam óculos de grau. Cada bonequinho aqui, ó,
de cabecinha, né, representa um aluno, tá? Então, nós vamos olhar aqui. Olha lá. Turma do Daniel e a turma do Michel. Então, tá marcado as turmas e a quantidade de alunos que usam óculos de grau. Então, olha lá. Na turma do Daniel, a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na turma do Michel, 1, 2. Tá? Então, quantos alunos da turma do Daniel usam óculos de grau? Coloca aqui a quantidade. E da turma do Michel? Quantos? Nas duas turmas, quantos alunos usam óculos? E daí, eu vou colocar a quantidade. E aqui embaixo, eu vou fazer, descreva a adição que representa essa situação. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 2 é igual a quantos? Pronto, fez a adição. Daí, a gente vai para a próxima página, que é a página 35, tá? Daí lá, observe as quantias que Theo possui. Então, olha lá, ele tem uma cédula de real. Essa cédula, olha lá, já tá escrito aqui, ó, R$5. Então, eu já sei. E o Theo, ele ganhou do seu padrinho mais um dinheiro. Que dinheiro é esse? É uma moeda de R$1. E essa nota? Essa aqui tá escrito, ó, R$2. Bom? Então, vamos escrever uma adição que represente quantos reais o Theo tem, tá? Então, eu vou escrever quanto que o Theo já tinha, né? E quanto ele ganhou do seu padrinho, tá bom? O Theo tinha quantos? Ele tinha 5, né? E ele ganhou do seu padrinho mais quanto? 2 mais 1 vai ser quanto? 3, né? E agora escrever uma adição que represente com quantos reais Theo ficou. Então, 5, nós vamos colocar lá, 5 mais 3 é igual a quantos? Vou pôr a quantidade aqui na frente, tá bom? Bem facinho o probleminha. Depois a gente tem um probleminha aqui, ó, com gráfico. O gráfico abaixo mostra a quantidade de meninos e meninas que fazem natação em uma academia, em determinado horário. Cada quadrinho colorido representa uma criança matriculada. Quando a gente olha um gráfico, a gente vê sempre, ou tabela, que eles têm as indicações, ó. Então, esses são os alunos da natação. Crianças matriculadas, tá aqui do lado, ó. Meninos e meninas. Aqui embaixo tem a reta numérica com as quantidades. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a quantidade de alunos. Então, eu vou observar. Meninos, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, se eu olhasse lá embaixo, eu já veria que seria 6 alunos. Meninas, agora eu vou ir mais rápido, vou direto lá, ó. Eu vou olhar subindo, quantas meninas? 3, né? Então, aqui, quantos são os meninos matriculados? Vou pôr o número. Quantos são as meninas? Vou pôr o número. Quantos são as crianças matriculadas ao todo, contando os dois juntos? Quanto que é aqui? Agora, eu vou fazer aquela operaçãozinha matemática aqui embaixo, que vai ser 6 mais 3 é igual a quem? A quantidade aqui na frente, tá joia? Essas atividades de soma são super fáceis, tá? Então, eu aguardo as tarefas de vocês. Um beijo bem grande e boa aula!